Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão da tabela periódica da parte 1, porque eu percebi que algumas pessoas não entenderam, então a gente vai fazer essa revisão agora. Eu pretendia passar mais a finalização, né, do estudo da tabela periódica, mas então a gente vai fazer essa revisãozinha para depois prosseguir. O que vem a ser a tabela periódica, né? Por que há uma necessidade de se ter ela? Imagine você na sua casa, e se não tivesse um guarda-roupas para guardar as roupas. As roupas estariam todas espalhadas. Você não teria lugar para botar um casaco, um vestido, uma camiseta, um lugar específico. E assim foi a tabela periódica. Ela precisou ser organizada para que os elementos químicos não ficassem espalhados, né? Então, o que é a tabela periódica, né? Ela é a organização desses elementos, tudo organizadinho. Então, primeiro, a gente vai fazer uma linha do tempo, né? Para a gente saber como é que tudo isso ocorreu. Será que ocorreu assim, rapidinho? Um piscar de olhos? Vamos ver? O nosso histórico lá no material, né? Primeiro, o que surgiu, né? Com as primeiras descobertas lá dos elementos químicos, né? De alguns elementos químicos em 1829. O que aconteceu, né? Johann Wolfgang Dubier, né? O que ele fez? Ele criou a lei das tríades, né? Vou botar o nome do Johann do Berainer, né? Alguns chamam ele assim, dessa forma, do Berainer. Ele criou o quê? A lei das tríades. O que vem ser a lei das tríades, né? Ele pegava 3 elementos que tinha... que ele sabia, por exemplo, o bromo, o boro, o cloro e o iodo, né? Ele pegava esses três elementos. Ele fazia uma média do que ficava mais ou menos no meio, né? Do elemento que fosse o meio, ele deixava de fora. Então, os outros dois ele somava e dividia por 2. Essa era a lei das tríades, né? Só que nem todos os metais podiam ser agrupados, né? Isso ficou meio falho, né? Então, isso era a lei das tríades. Então, ele pegava o antecessor e o sucessor e fazia uma média, né? Mas lá em 1862 aconteceu outra grande descoberta, né? Alexandre Champcourtois, né? Ele fez uma explanação da tabela periódica por meio cilíndrico. Ficou parecendo um parafuso. Então, deram o nome de parafuso de telúrio. Então, aqui foi Champcourtois, né?
o que que ele fez? Ele criou a tabela em forma de parafuso de telúrio. Né? Ele é interessante porque nessa novo formato, os elementos pareciam em espiral. Né? E ele era em ordem crescente de massa atômica, né? Então era ordem crescente de massa, né? E aqui se teve a primeira ideia de periodicidade, né? Isso foi muito interessante para a época, mas não atendia todas as leis, né? Daí, em 1864, né, John Newlands, teve outra proposta. Qual foi a proposta dele, né? Ele era assim um pouco mais romântico, ele gostava de música, era físico, gostava de música, né? Ele criou a lei das oitavas. Newlands, né? Ele criou a lei das oitavas. E o que que acontecia na lei das oitavas? Que a gente sabe que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele tem 8, né? São grupos de 8. Então, o que que ele formou? Ele formou grupos de 8. Né? E também era em ordem crescente de massa, né? Mas só que ainda assim não conseguiu, né? Ele não conseguiu levar adiante, né? Ele não conseguiu provar, né? Provar que todos os elementos entravam nessa lei das oitavas, porque aqui já tinha sido descoberto um pouco mais dos elementos químicos. Mas em 1869, Mendeleev, né, alguns escrevem assim, outros escrevem apenas com 2 Es, mas tá tudo correto, né? Depende do autor que vai escrever o nome dele. Então, Mendeleev divulga a primeira versão da tabela periódica, né? Mas tudo ainda não é perfeito. Ele ainda vai por ordem, né, de massa. E ele percebeu com a periodicidade lá do parafuso de telúrio e das oitavas, ela devia ser estendida para todos os elementos. Então, aí ele cria, né, 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais, mas ainda não, lá no material de vocês tem a foto, né? Ainda não fica perfeita, né? E ele é o primeiro que visualiza, né, que as propriedades variam periodicamente,
né? Ele percebe que as propriedades elas variam, né? Periodicamente, né? Ele tem essa visão do que acontece. Mas aí, Moseley, ele chega, né, tentando organizar. Só que Moseley era novo. Ele era bem novinho quando ele fez. Ele achou que ele não fosse ser acreditado, né, lá em 1914. Então, para que ele fosse mais acreditado, o que ele fez? Ele foi lutar na Primeira Guerra. Mas ele conheceu uma pessoa na Primeira Guerra e foi jantar. E os inimigos, as tropas inimigas, perceberam que ele, pelo sotaque e tudo mais, né, que ele não era dali. Então, ele foi morto. Eles jogaram uma bomba, ele foi morto no restaurante. Então, Moseley, ele morre muito jovem, mas ele deixa um legado. Se eu não me engano, ele morreu com 23 anos, por aí. Então, ele organiza os elementos. É o primeiro a visualizar isso, né? Pelo número atômico. E o que mais, né? E o que é esse número atômico? É o número de prótons, né, que tem no átomo, né? E ele também descobriu, né, a carga elétrica é igual ao número atômico. Ele fez uma descoberta muito boa, né? Que deu um progresso muito grande. Mas só que ela ainda não é a que usamos hoje, né? Mas só em 1944, olha como ela é jovem, né? Tem 76 anos. Glenn Seaborg, ele molda a tabela que conforme a gente usa hoje, né? Ele mudou a tabela, né? Usada hoje. O que mais que ele faz, né? Ele cria os elementos sintéticos, né? Elementos sintéticos. E ali, se pegar uma tabela mais antiga, a gente vai ver que tinha alguns elementos faltantes. Então, ele tinha a previsão dos elementos que iriam chegar, né? Então, ele deixou espaço. Só que hoje ela está um pouquinho completa, né? Então, essa é a nossa história. E a gente percebe que a tabela é muito útil, né? Porque se não fosse a tabela periódica,
seria um caos, né? Um caos na nossa vida. Os elementos estariam todos, né? Todos espalhados. Então, o que mais que a gente pode falar da tabela periódica agora? Né? A gente pode dizer que a tabela é composta por 118 elementos. Ó, a tabela tem 118 elementos, aos quais 92 são encontrados na natureza e 26 são produzidos artificialmente. Os sintéticos. Em 2019, no ano passado, a tabela completou 150 anos, desde a primeira tabela até hoje, né? Então, ela foi se moldando ao tempo, mas ela tem 150 anos. Então, o que a gente pode dizer das tabelas? Da tabela? Que ela é composta por, na vertical, a gente tem grupo ou família. E na horizontal, a gente tem os períodos. Quantos grupos ou família a gente tem? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aqui também pode ser o 0. E quantos períodos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conhecer os períodos, conhecer as famílias vai nos ajudar muito para determinar onde os elementos químicos estão, né? E o que são essas famílias, né? As famílias, o que elas são? Elas são linhas verticais, são as linhas verticais que definem o número de elétrons da camada de valência. E os períodos, o que eles são, né? Se a família ajuda a determinar a camada de valência, saber quanto tem, né? O que é os períodos? Os períodos, o que eles são, né? Por isso tabela periódica, porque tem períodos. O período
são as linhas, né? Horizontais que informa o número de camada, o número, né? O número de camadas que o elemento possui. É bem interessante isso. Então, os períodos vai dizer quantas camadas tem. Se ela está no 7º período, tá? Tem 7 camadas. No 3º período, 3 camadas. Lá vai me dizer o subnível. Mas isso vai ser explicado na próxima aula. Hoje eu estou explicando o que é o que aqui, né? A tabela periódica que a gente conhece hoje, que hoje está completinha, é essa aqui. Ela já tem os elementos aqui embaixo. Algumas ainda não estão atualizadas? Não, mas não tem problema. Mas a tabela completa é essa aqui, que possui todos os elementos aqui embaixo. Então, que informação a tabela periódica pode nos dar, né? Como é que um elemento é representado? Vou fazer maior aqui. Vou pegar o carbono, né? Vamos pegar o carbono para explicar. Então, 6 aqui, 12,01. Aqui faz de conta que é o nome, né? Então, na tabela, aqui é o símbolo do elemento. Alguns, a maioria, né, está em inglês, mas alguns estão... porque a gente diz assim, mas a prata não tem nada a ver com o inglês, que a prata é silver em inglês, mas o símbolo aqui é a G vem de argento, né, vem do latim, então tem alguns elementos que derivaram do latim. Abaixo vem o nome do elemento. Abaixo do nome vem a massa atômica. E aqui o número atômico, né? É assim que está o elemento, né? Tem algumas tabelas mais modernas que elas têm a distribuição eletrônica, tem tudo do elemento, né? Então, cada elemento é representado nesse quadradinho, como a gente pode ver aqui, nesse quadrado. E ele aumenta de 1, né? Ele aumenta de 1 em 1, né? Ele tem uma ordem. Então, os átomos... eles são mostrados em ordem crescente de número atômico. Em ordem crescente de número atômico. Da esquerda para a direita. Simples, bem simples, né? Então, cada grupo família tem alguns que recebem um nome específico, né? Então, vamos nomear. Aqui, o grupo 1 são os
metais alcalinos, né? O grupo 2 são metais alcalinos terrosos, né? Metais alcalinos terrosos são esses aqui. Daqui até aqui são os metais de transição, certo? Transição externa, e esses são de transição interna. Aqui esses aqui, ó, que eu estou marcando, quatro aqui embaixo, 3 aqui, dois aqui. Esses aqui, eles também são metais. Né? Agora, esse aqui, ó, o boro, esse aqui, esse aqui, esse aqui, né? Eles são os semimetais. Esse aqui são considerados ametais. Esse grupo aqui são os halogênios. E esse aqui, né, são os gases nobres. Bem simples, né? Na tabela periódica, existe uma divisão em que se considera, né, considera que aqui, dessa forma, eles são, até ali são os metais, né? Então, alguns elementos que dividem são chamados metalóides, porque ficam entre uma coisa e outra, né? Mas isso eu vou mostrar na próxima aula. Espero que tenha explicado para vocês direitinho. Até a próxima aula.